Sejam muito bem-vindos ao Líderes de E-Commerce, o podcast do Com Educação. Eu tenho muito orgulho de estar apresentando esse podcast hoje junto com vocês. Eu quero apenas dar um recadinho antes de conversar com o nosso mega entrevistado. Eu vou colocar assim, nosso entrevistado, mas é um cara que eu admiro muito pela trajetória que ele já teve, mas em breve eu já vou falar um pouquinho para vocês. Antes disso, eu quero falar para vocês um pouco dos nossos 3 pilares do Com Educação. Vocês não estão sabendo disso, né? Mas o Com Educação hoje nós temos o pilar número 1, que é o Com Academy, com o nosso MBA em e-commerce e os nossos cursos extracurriculares. Não pode deixar de fazer o MBA, hein? É muito importante o MBA na nossa carreira. Mas depois vocês conseguem entrar lá no nosso site, www.conecom.com.br, para poder saber um pouquinho mais. Nosso primeiro pilar, Conecom Academy. O nosso segundo pilar é o Conecom Comunidade. Esse é muito importante. O Fernando Manzano, que é o nosso CEO, ele criou o Conecom Comunidade há 7 anos atrás. E hoje, gente, vocês não vão acreditar, nós já estamos com 4.000 membros dentro da comunidade dos nossos 15 grupos do WhatsApp. Então lá a gente tem muito conteúdo, muita masterclass, muita mentoria. Vocês conseguem aprender tudo o que está acontecendo dentro do nosso ecossistema de e-commerce. E eu também tenho nosso terceiro pilar do Com Educação, que é o Com Eventos. No Com Eventos, nós temos os nossos eventos presenciais com aquele modelo que vocês já conhecem, com estandes, com conteúdo, com palestras. É bem bacana. No ano que vem nós teremos na cidade de Maringá, de Ribeirão Preto, de Goiânia e Belo Horizonte. Vocês vão nos acompanhar lá. Ó, tô de olho, eu quero vocês todos lá. Agora, sem mais delongas, eu quero dizer que eu tenho a honra de poder apresentar o nosso convidado hoje. A gente vai bater um papo super bacana. Ele é advogado especialista. Eu vou tirar o óculos, gente, porque a miopia agora para ler aqui já fica mais complexa. Ele é advogado especialista, especializado em e-commerce e tecnologia. Ele é sócio da Izuka e Crivellaro Advogados e vice-presidente da Biacom, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. André e Izuka, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, Maurício. É sempre bom aqui estar podendo compartilhar, né, esse espaço aqui. Ele é muito importante, né, porque hoje o que mais nós precisamos é de conteúdos relevantes e que possam agregar no nosso dia a dia, né? Eu acho que a Conecom ela tem feito esse trabalho maravilhoso, né, para esse mercado, fortalecendo o nosso setor e principalmente, né, levando realmente, trazendo, né, profissionais renomados, né, que podem realmente ajudar esse setor, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante desse trabalho aí. Eu acho que eu tenho muito que parabenizar vocês aí. Nossa, imagina, muito obrigado. A honra é nossa de poder contar com você aqui hoje para poder. E eu sempre falo, né, gente? Acho que as nossas conversas dentro de um podcast, elas têm um grande objetivo. Para mim, para o Maurício, um dos grandes objetivos é transformar a vida das pessoas. Sim, a gente sim. poder trazer um pouco do nosso conhecimento, daquilo que a gente pode ajudar a turma. Mas hoje eu tô curiosão, viu, Izuka? Eu tô curioso para saber um pouco daquilo que você já fez, né? Como é que foi a tua trajetória dentro do mercado. E como a gente está falando, né, de líderes de e-commerce, se você quiser focar no e-commerce, para mim tá tranquilo também. Sim. Mas eu quero entender um pouquinho mais como que foi essa tua trajetória, o que você fez, o que você podia contar pra gente daquilo que você já fez dentro do mercado. Então, com relação à minha história, né, a minha história ela é multidisciplinar em vários sentidos, né? Então, se eu fosse contar minha história, eu tenho vários caminhos, né? E hoje eu tenho uma atuação não só na área do direito, mas também perante o governo, né? Eu represento a Biacom, inclusive, nas reuniões junto ao MDIC, né? A Anvisa, Ministério da Justiça. Então, a gente desenvolve vários trabalhos na questão do governo. Tem um lado muito da parte da academia, tanto em termos de formação, como também de ensino, né? Então, eu gosto muito de dar aula, né? Então, eu já fui professor da Com School também. Então, assim, mas assim, contando um pouco assim do que conecta muito, né, com o varejo, eu sempre fui muito apaixonado pelo comércio, né? Então, lá atrás, minha mãe, na época, ela me deu um livro do Og Mandino chamado O Maior Vendedor do Mundo, né? E eu acho que assim, hoje, independente da profissão que você exerce, tudo envolve vendas.
Então, assim, tudo que você vai fazer na vida, você, né, tem que estar engajado, assim, como você faz para trazer um valor agregado, né? Então, assim começou meu interesse pela tudo aquilo que envolve comércio. E aí, assim, durante um período, meus pais foram também do comércio, lojistas, né? E aí, na época, ainda não estava fazendo o curso de Direito. Eu fazia um curso em Técnica e Mecânica, que eu tenho minha formação nessa área. E eu sempre gostei de engenharia, tecnologia também. Então, você vê como as coisas se Se conectam, né? conecta. Um pouco do comércio, um pouco da tecnologia, um pouco da automação. Então, tudo isso começou, né, ainda jovem, né, na época da adolescência, até essa formação. E aí, olhando, né, nesse aspecto, né, eu no começo pensei em fazer engenharia na Poli, né, só que em um dado momento, um amigo meu do colégio técnico me convidou para, né, conhecer, assistir umas aulas do direito, né? Então aí naquela época eu olhei e eu falei, puxa, não sei, vou com ele lá porque ele está indeciso. Eu tinha certeza que ia fazer engenharia. Enfim, aí eu fui com ele e me apaixonei. Eu sou apaixonado até hoje pelo direito, né? Então foi um dos pontos aí que foi uma mudança, né, radical, porque imagina, eu estava com a cabeça para engenharia, pensando em automação, pensando em fazer poli, e de repente eu mudei para o direito. E aí foi um choque no começo, aí nos primeiros meses eu fui me adaptando, e aí eu segui nessa linha. Quando eu comecei a fazer o estágio, naquela época eu comecei a me interessar muito. Veio bem naquela época que começou a surgir a internet, que era aquela internet de escada, né? Então aquela coisa muito ainda peculiar, né? Que ano era isso, Izuka, mais ou menos? Você tem uma Isso ideia, era mais ou menos? 1990, 90, 91, 90, né? 91. Então, na década, eu sou já desde da década de 90, né? E aí eu comecei a me interessar muito com isso. E aí eu também na época da faculdade era muito escasso, né, recurso, que eu vim de uma família muito humilde, então eu tinha que trabalhar. E aí eu comecei a pegar bico de sábado para dar aula de informática. Na época era Databyte, que seria mais ou menos parecido com a Microlins, né? Então, por isso que eu falei sempre desse meu gozo também de ensinar, né? E aí, olha que coisa interessante. Comecei a dar aula de informática, sendo que eu não tinha computador em casa. Olha. Então, assim, eu sempre tive um perfil muito autodidata, né? Então, sempre eu gostei eu sempre fui muito curioso, muito, né? Puxa, como é que funcionam as coisas? E na época, a primeira aula que eu dei foi de Access, que era de banco de dados. E eu não fazia a mínima ideia o que era um banco de dados. Então, eu fui lá, sentei com alguns professores, comecei a entender um pouco como é que funcionava o sistema. E aí, eu comecei a aprender e comecei a dar aula de informática. Então, eu dava aula de todo o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, né? Então, assim, eu sou meio hard user, né? Eu sei usar muitas ferramentas e até lidar com código VBA, fazer umas coisas assim. Então, eu já gostava muito de tecnologia naquela época, né? E no escritório que eu trabalhei, como estagiário, eu cheguei até a desenvolver alguns softwares. Software de controle de processo, cálculo de giro judicial, um CRM, né? Para poder fazer todo o controle dos leads, né? Performance. E aí até é interessante, né, toda essa questão do comercial, né, de novo, né, porque assim, eu lembro na época que meus pais tinham loja, que assim, na época, para você fazer um anúncio, você precisava contratar uma página das páginas amarelas. Então, olha que interessante, né? Hoje mudou. Com o mundo digital, né? Você tem as redes sociais, você tem aí toda uma tecnologia por trás disso, né? Para poder, né, você trabalhar realmente seu marketing. Na época, quanto maior o tamanho da página, maior o retorno que você tinha. Quanto menor o anúncio, menor o retorno você tinha. Então, isso mostrava um pouco do potencial, que não é muito diferente do SEO hoje, né? Quando você Sim. vê lá, quando você vai pagar por anúncio, né? Com as melhores palavras, etc. Mas, enfim, aí, né, dando sequência a isso, né? Aí, durante esse período do estágio, naturalmente eu comecei a me interessar mais por empresas de tecnologia. E na época que o escritório que eu trabalhava, a gente cuidava de contas de grandes empresas, né? Então eu cheguei a trabalhar com a IBM Brasil, né? Comecei a trabalhar também com a Philips, com a Osram, né? Com a Instituto Eldorado também. Os próprios brinquedos do Hop Hari, né? Eu cheguei a fazer toda a parte dos embaraços daqueles brinquedos. Então, eu sempre gostei de Que tudo que era legal. algo assim, né? Voltado para entretenimento, coisas assim. Então, quando me formei, né? Eu ainda permaneci alguns anos nesse escritório,
Mas aí na época eu comecei a perceber que justamente estava tendo tava nascendo aquela fase das startups, né? Então, assim, o primeiro cliente que eu peguei era uma rede de lojas, de novo, né, o varejo O aí, varejo. chamado Plug Use, né? E era uma rede com mais de 10 lojas, né? Eles tinham aqui em São Paulo, voltado para um público AAA, né? Então, na época estavam surgindo os celulares, né? Tava surgindo aquelas telas grandes, né? Antigamente eram as TVs né? Aquelas Aquelas de tubo, de né? tubo, Aquela né? grandona. Aí começaram a surgir as primeiras telas de LCD, né, que vendiam na loja. E na época eu comecei a atuar muito na parte de direito consumidor. Foi aí que eu, né, nessa época, esse meu primeiro cliente foi quando eu fundei meu escritório, na época Izuca Advocacia, né? E a gente começou a atuar com varejo. Então eu fazia muito Procon, pegava muito a questão de anúncio, às vezes tinha erro de anúncio, questões de embalagem, né? Questões de orientação. Então eu fazia treinamento para os gerentes. Muitos deles, inclusive hoje, né, naquela época saíram, depois que fechou, né, a rede, foram trabalhar na Calunga. Aí muitos deles pegaram até meu treinamento para levar para a Calunga, né? Então, assim, eu já tô, né, esse ano meu escritório completou 25 anos, né? Então, já tô muitos anos nessa área. Tenho um conhecimento, né, muito grande. Hoje a gente atua muito voltado para a área tributária, né, para a área societária, na área de contratos, na área internacional e direito digital, né? Então, toda essa trajetória, né, ela foi me levando realmente para os pontos fortes, né, aquilo que eu fui aprendendo. Então, essa visão mais multidisciplinar hoje, que me permite eu conversar com o mercado, entender qual a linguagem do setor, entregar uma solução mais rápida, né? Então, assim, quando, né, você pega uma pessoa que não conhece o setor, ele vai levar muito tempo para entender, né? Então, por isso que nós somos muito especializados não só nas áreas do direito, mas também nos setores. Bom, aí fundei meu escritório, né? E aí a gente começou a se especializar nessa área, começamos a trabalhar muito com empresas de software, empresas de hardware, né? Aí começou a vir aquela nova onda, né? Das nuvens, né? Muita coisa em nuvem, né? E aí eu acabei entrando na ABS, né? Que é uma associação brasileira de software. E lá eu entrei como conselheiro e depois eu fiquei 7 anos como coordenador do grupo de trabalho de tributário lá. Então, a gente fazia reuniões mensalmente, né, debatendo todos os temas que afetam o setor, né? Então, a gente conseguiu realmente unir o setor, né, organizar realmente todas as questões das dores, né? Então, tinha muito problema de solução de consulta, ISS que era diferente em termos de serviço na área de tecnologia. Então, eu comecei muito nessa parte. Aí, quando chegou em 2017, né, eu comecei a ver o e-commerce, né, aparecendo. Deslanchando, né? Isso. Aí foi quando eu falei, puxa, olha, tem algo novo aí na área de tecnologia, na área do varejo, né? E eu sempre costumo dizer para todo mundo, né? Foi uma época assim que o e-commerce era o patinho feio do varejo, né? Então você chegava e falava assim, eu faço, né? Eu acabei entrando, né, na Associação Brasileira de E-commerce, que hoje é a Biacom. E aí, na época, eu começava a ir nas reuniões, participava de eventos, né? E eu chegava, entregava meu cartão, o pessoal olhava assim, e-commerce, né? E a gente vê assim, realmente, o setor do varejo, em termos de faturamento, é brutal, né? O faturamento. E o e-commerce era muito pequenininho, não representava muita coisa. Então, eu costumo dizer que naquela época, o e-commerce era o patinho feio do varejo. Todo mundo fala, é aquele pessoal da internet, né? Aí o pessoal da loja física fala assim, o pessoal do digital tá roubando as minhas vendas. Bem Acho que você assim. sabe, né, Bem Maurício? Acho assim que você mesmo. que sabe, né? Então tinha aquela disputa, mas espera aí, não, não vou vender no digital. Aí o cliente chegou lá na loja e falava assim, mas eu tô comprando da mesma empresa, né? Como eu não posso trocar? Não, é que você comprou no digital, você tem que devolver lá desse jeito. Como que se não fossem pode. empresas separadas, né? Praticamente como se fosse 2 unidades, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei na Becom na época, né? Era o presidente o Maurício Salvador. E assim, e foi muito interessante, porque eu vi toda essa pujança, esse movimento. E na época eu não entendia nada de e-commerce. Nada, absolutamente nada. O pessoal falava de dropshipping, O que é dropshipping, né? fulfillment, omnicanalidade, não entendia nada. Falei, puxa, meu Deus, é outro mundo, né? Uma coisa é o pessoal de software, né? Tecnologia, eles têm os termos específicos deles também,
né? Nuvem, data center, um monte de coisa. A outra é e-commerce. E-commerce é um outro mundo, né? Então, bom, então eu me imergi nisso. E aí eu comecei logo no começo, tinha muita discussão sobre as plataformas digitais também, né? Que na época tinha um convênio 106 que estabelecia a cobrança de ICMS sobre software, né? Então a gente começou a fazer vários eventos dentro da Becom, né? Mostrando que inclusive até, para você ter uma ideia, a venda de cursos poderia ser tributado com ICMS, né? E muita gente não sabia, falou, puxa, caramba, até isso pode, né? Porque o convênio era muito amplo. E aí foi feito todo um movimento, né, de conscientização nesse sentido, até que, né, o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu que os estados não poderiam fazer isso por convênio, e aí pacificou. Mas, ô Zuka, me diz uma coisa, não tem nada a ver, né? Tipo, o ICMS não é imposto sobre circulação de mercadorias, né? Exatamente, Por que eles exatamente. iam cobrar ICMS em cima de software? Sim. Não faria sentido, né? Então, é que assim, né, eles criaram um conceito chamado mercadorias digitais, né? Hum, Então, se a gente fosse ver o conceito de mercadoria, realmente no conceito tributário, algumas coisas, muita gente fala de produto digital, né? Quando você fala infoproduto, é um produto digital, né? Que você compra, de fato. Por exemplo, tem um curso gravado, sim. virou um produto, né? Assim, qual que seria a diferença entre, por exemplo, você comprar na época, né, que existia o CD ou DVD de um software, né, que é instalado e você vende ele sobre volume, né, o mesmo software, e você vender né, um produto físico. Não tinha diferença nenhuma. Então, desde a época do CD, começou a ter esse problema de conflito entre os dois. O Estado falava que era ICMS e as prefeituras falando que é ISS, apesar da Lei Complementar 116 dizer que era ISS. Então, assim, era uma briga, mas assim, no final o Supremo pacificou, hoje é ISS, mas agora com a reforma agora vai virar tudo IBS, então assim, é aquela bagunça, Mudou né? tudo É de a área novo. tributária, é aquela bagunça. Mas enfim, aí eu comecei na Becom, né? Eu assumi a posição de diretor de relações institucionais e governamentais e comecei a participar de todas as reuniões, né? Em Brasília. Aí em 2022 eu fui nomeado como membro do Fórum de Competitividade do Varejo, na época ainda do governo, acho que 2022, 2023, acho que do Michel Temer. E aí lá eu comecei a representar a Becom. E a Becom ela começou a ganhar cada vez mais força, né? Então ela também participou do CNCP, que é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria de Produto. A gente começou a trabalhar também junto à Anvisa na parte de regulamentação de medicamentos controlados. Então assim, aí eu fui desenvolvendo essa linha. Veio a pandemia e aí teve aquele boom do e-commerce, Sim. né? E aí finalmente o e-commerce nasceu, né? Podemos dizer assim, porque aí tudo virou digital, né? Hoje você pode fazer tudo pela internet, né? Não há mais necessidade de loja física. A loja física virou mais um espaço de entretenimento e de De showroom, né? Mais pra isso, mostrar, às para vezes, o mostrar produto, e né? de experiência, né? Ou seja, você traz ele Experiência. para sentir, porque às vezes não é o produto, né? Você não vai lá para comprar um copo só, você vai lá para, de repente, ver, puxa, aqui que eu estou precisando de mais, né? E aí lá você pode criar um ambiente muito interessante. Aí surgiu o Omnichannel, né? A questão de você poder comprar e retirar na loja, né? Então, assim, começou a surgir tudo isso. E aí, a partir de 2023, eu também comecei a participar como membro da Federação Internacional do Varejo em Nova York. Então, agora em janeiro vai ser a quarta vez que eu estou indo para Nova York. É uma reunião que começa no sábado, antes da abertura. Ele praticamente é uma reunião que inaugura a NRF. E aí lá a gente se reúne com associações do varejo do mundo todo, né, com o pessoal da Eurocommerce. E quando eu falo do mundo todo mesmo. Você pega desde a Austrália, Indonésia, Malásia, até a China também participava, né? Parou de participar por conta da pandemia, né? Que foi logo pós-pandemia. Mas enfim, e aí lá a gente já chega com muitos insights de tendências do varejo, né? Então, o que que eu pude notar, né? E aí, depois disso, né, pós-pandemia, a Biacom hoje ela não é só uma associação representativa do setor de e-commerce, mas ela também ela representa internacionalmente. Então, nós somos muito procurados, né, por
Câmara de Comércio, né, da Alemanha, do Canadá, do Reino Unido. A gente teve uma reunião agora, faz uma semana, da China, né, escritórios comerciais de Hong Kong, né, então já fomos procurados pelo pessoal da Suíça também, do Chile, do México. Então, assim, hoje a Biacom, ela é uma associação que eu posso dizer internacional, né, ela é muito grande, né, então a gente é muito procurado por isso. E aí, dentro dessa minha trajetória ainda, né, para finalizar... Deixa eu perguntar rapidinho. Sim, claro. Eles te procuram, eles procuram você da Biacom, o pessoal da Suíça, de Hong Kong, da China, para quê? Então, hoje, né, a Biacom, ela congrega realmente profissionais muito capacitados, né, e que tem um network muito grande, né? Então, geralmente, por exemplo, a China. A China agora ela está, né, buscando realmente parcerias, né, com empresas nacionais. Mas às vezes é muito difícil, porque ela não conhece. Imagina você, por exemplo, você vai chegar na Índia, poxa, eu vim aqui para fazer negócio. Não conheço ninguém. Então, assim, qual é o melhor caminho? Ou você vai para as câmaras de comércio ou para as entidades renomadas. Como a Biacom é uma entidade renomada, aqui é a porta de entrada, né? Para eles chegarem, entenderem primeiro né, quais são as oportunidades, quais são as barreiras, né? Que a gente tem muita barreira de burocracia no Brasil, e como que ele faz para se conectar com o nosso mercado. Então, a gente consegue fazer esse matchmaking, né, que é essa conexão, tanto, né, pensando em termos governamentais, quando a gente é procurado pelo governo, ou embaixadas ou consulados, como também em termos de negócio. Então, assim, nós seríamos o canal de confiança, né? Então, ao invés de eu chegar lá e não ter alguém para me levar para a festa, né, para me apresentar as pessoas, eu vou procurar alguém que possa me apresentar, né? Então, é justamente essa conexão que a Biacom ela tem condições de fazer, né? Legal. E aí, finalizando, assim, né, parte da minha história, né? Então, assim, agora, no mês de setembro, nós acabamos de voltar da China a convite do governo de lá. E por conta que o Ministério do Comércio, né, realizou um seminário de padronização do e-commerce. E aí foi muito interessante porque é uma forma também de a gente entender, né? Já tinha ido faz 4 anos que eu indo para Nova York, entender como funciona o mercado americano e agora entender como funciona o mercado da China, como funcionam as questões regulatórias e todo esse ecossistema tecnológico, né, que envolve essas duas grandes potências mundiais, me faz ter uma visão ela muito mais ampla, né, do que é o e-commerce, o que é o varejo, né, todo esse potencial. E é tudo isso que a gente quer realmente fomentar dentro do nosso país, trazendo e fazendo com que o nosso setor fique cada vez mais forte. Mas agora também conectando com empresas estrangeiras, né? Então, esse é o nosso objetivo principal hoje na Biacom. É sensacional, cara. Além da tua trajetória, né, e tudo aquilo que você fez para chegar onde você chegou hoje, e essa questão de colaboração entre os países, porque muitas vezes a gente vê esse tipo de notícia em portais, na televisão, mas a gente não acompanha de perto mesmo, né? Próximo de pessoas que estão ali, né? Que estão vivendo o dia a dia, e você está vivendo isso dia a dia, e foi para a China a convite do governo chinês, e como eles estão interessados realmente em fazer negócios com o Brasil, só que uma das portas de entrada é a Biacom. Como que eles vão chegar aqui, bater na porta da empresa e falar assim, oi Ambev, oi, sei lá, Netshoes, como é que eles vão chegar e bater porque ninguém conhece, ninguém sabe como é que é. Então, como é importante o processo de criar uma comunidade, criar um movimento em volta do que está sendo feito tanto pelo governo brasileiro como também pelos empresários. Esse movimento empresarial é muito importante, porque acaba agregando valor para todo mundo, desde a população que está sendo empregada para isso, até os movimentos que a gente faz lá fora, né? Então Exatamente. Isso é muito interessante. Pessoas como você, Sim. que estão lá representando o nosso país, e quando eu falo, é representando o país mesmo, o Brasil com tudo aquilo que você já faz. Então, a sua trajetória até aqui, sabe, para mim é uma das mais importantes que eu já vi, até pelo que a gente falou agora, né?
E hoje, né, quando você vê o e-commerce brasileiro, você vê essa aliança, né, essa parceria, como você fez agora com o governo chinês. Você vê essa chegada dos marketplaces, né, chineses, tailandeses, coreanos. Então a gente vê Shopee, a gente vê Temu. Apesar que Temu, cara, não sei você, mas eu já tentei comprar na Temu, não consegui, porque tem 500 rodinhas, coisinha acontecendo. Não consegui. Desculpa, não consegui comprar. Aí tem Amazon, tem Mercado Livre, né, que já é daqui da América do Sul. Mas como que você enxerga hoje o trabalho que você está realizando hoje com relação a isso, né? A chegada desses chineses, o mercado de e-commerce brasileiro, como ele está hoje? Pela sua visão, o que está acontecendo? Realmente os marketplaces estão engolindo as lojas próprias? Não estão? Como que a gente enxerga hoje? Como que a Biacom está enxergando esse movimento atualmente, no presente? Então, a questão assim, quando a gente fala de e-commerce, né, existe até essa ideia lá atrás, que a Biacom ela foi fundada em 2012, né? Lá atrás, o que era o e-commerce puro? Né? Você fazia uma página, né, na internet com a marca da sua empresa, colocava lá todos os seus, né, os seus produtos, os seus anúncios. Você investia, né, numa plataforma, né, digital para poder fazer toda a parte tanto da tecnologia, do carrinho de compra, meio de pagamento, a parte de logística, etc. E aí, assim, né, você tinha que né, fazer tudo para o seu site aparecer lá na busca do Google. Era assim, nasceu assim. Hoje não se fala mais de varejo físico, varejo digital, porque hoje até para quem não tem uma página, quando ele vende pelo WhatsApp, ele já é um e-commerce, ele já é varejista digital. Então essa questão de físico digital acabou. É que eu falei aquela briga, né, entre o pessoalzinho da internet, não tem mais isso. Então, se você tiver uma lojinha de rua, e eu já fui, uma vez eu fui para Pós de Caldas, e a dona da loja falou para mim assim que ela estava vendendo 70% pelo WhatsApp, né? E já tem várias pesquisas, inclusive, dizendo isso, que muita gente vende pelo WhatsApp. E agora, inclusive, o WhatsApp está melhorando, né, a plataforma deles justamente por conta disso, né? Então, assim, tem o e-commerce, digamos que seria o e-commerce puro. Aí veio a onda dos marketplaces, como você falou, do Mercado Livre, etc e tal. E aí, o que aconteceu nessa época? Não importa mais se você tem loja. Você pode ser seller. Você pode fazer uma operação de dropshipping. Né? E veio essa onda. Aí, bem na pandemia, muita gente ficou desempregado. O pessoal mergulhou em dropshipping. Criaram-se muitos milionários, né? Muita gente que deu certo fazendo dropshipping. E assim, aí o pessoal foi lá fazendo e tal. Aí, o que acontece? Acabando lá a pandemia, o que começou a surgir? Os marketplaces estrangeiros. Né? Que aí começaram a vir veio a Shein, Shopee, né? Todas essas estrangeiras, que aí nós chamamos de operações de cross-border, né? Que você vende produtos lá de fora diretamente aqui. Aí deu todo aquele reboliço da taxa das blusinhas, etc. A Receita Federal foi lá, criou o remessa conforme, né? Justamente para poder regularizar. Muita gente torceu o nariz, falou, não, mas a gente paga mais imposto do que eles, tal, mas enfim, o mercado deu uma pacificada, é algo que incomoda, né? Inclusive, eu estava vendo agora no final de semana que a Shein acabou de abrir, né, a primeira loja lá na França, né? E aí está gerando um maior protesto, falando que eles, né, escravizam as pessoas e más condições, aquela história toda. Mas, assim, está incomodando o varejo físico, né? Porque era muito como falar assim, o digital e o físico. E agora o digital entrando no físico, né? Então, assim, a gente está vendo realmente essa mistura muito grande, né, em relação a esses setores. E agora, né, de um ano e meio para cá, o que a gente está vendo? A indústria de 2C, né, querendo vender direto. Né? Então, já existem indústrias hoje que têm toda a gestão de canais. Né? Então, por isso que lá dentro da Biacom nós temos até um comitê de digitalização da indústria, justamente porque a gente está vendo a indústria agora vindo, né, para o meio digital, não para queimar canal,
que eles ainda precisam, é importante, mas assim, organizando melhor todo esse ecossistema, né? Então aí as operações de omnicanalidade, toda a infraestrutura e tecnologia, ela tem que ser muito boa, porque caso contrário você vai se perder, né? E algumas, inclusive fabricantes, abrindo loja física também, né, para venda direta. Então, assim, realmente o mercado do digital, do físico, ela está mudando completamente o modo como a gente está vendo as coisas. E aí eu estou vendo ainda uma próxima onda, né, sobre, eu vou adiantar um pouquinho de futuro, que nós vimos na China, que é o rural commerce, que é o pessoal do agro vendendo direto para o consumidor. Você imaginou você poder comprar uma beterraba de direto do produtor? Ou uma laranja, né? Então, assim, é viável? Obviamente que é. Porque recentemente eu participei como jurado da GS1, né, do Prêmio Automação, e já tem tecnologia para isso. Inclusive geolocalização, para você saber quando foi colhido do pé. Então, o agro também ele vai entrar no digital. Então, assim, tudo isso daí, a China chama, ele fala que o e-commerce virou infraestrutura nacional, porque tudo é e-commerce, inclusive serviço, né? E aí, voltando um pouco da sua pergunta, né, dos marketplaces, como é que eu estou vendo tudo isso? O e-commerce cada vez mais forte, né? E aí agora com a inteligência artificial, que vai chegar um dado momento que no seu conversacional você tá compartilhando muitas informações do que você gosta, como você não gosta, e vai chegar um dado momento que você não vai usar nenhum. Você não vai usar o e-commerce do site, não é o marketplace. Então, assim, tem gente dizendo assim, então o e-commerce vai acabar com a inteligência artificial. Muito pelo contrário. Ela vai ficar cada vez mais forte. Aí você perguntou para mim, e a loja física? A loja física ela vai continuar existindo, mas num outro formato. Inclusive, na minha visão, os shopping centers deveriam repensar esses espaços, né? Já existem, inclusive, hoje, pequenos centros chamados strip malls, em que justamente é isso. Às vezes, você não quer entrar no shopping e ficar 2 horas para você estacionar o carro, para você fazer compra. Então, talvez o shopping ele vai ter que virar não mais um espaço só de entretenimento, mas de logística, que eles têm muito espaço para isso, né? Então, assim, o mercado ainda de shopping, ele está sofrendo não só no Brasil, no mundo todo, né? Você vê nos Estados Unidos muitos shoppings fechando. Na China, nós fomos em vários shoppings que não tinha ninguém andando, né? Todo mundo compra por e-commerce na China. Então, assim, precisa repensar esses espaços, né? E eu fui em shoppings que tinha muita gente circulando também. Então precisa repensar esses espaços, né? O que a gente vai fazer isso para melhorar, né, essa eficiência do varejo? Eu vejo. A gente já consegue notar esse comportamento no nosso varejo tradicional. Às vezes a gente trazendo um pouquinho para São Paulo, né? Eu vejo muita notícia do pessoal falando assim: o Brás acabou, o Bom Retiro acabou, a Santa Efigênia acabou. E, cara, vai no sábado de manhã, tipo 9, 10 horas da manhã no Brás. Você não consegue andar lá, de tanta gente que tem. Então, quando falam assim, o e-commerce morreu, agora é só inteligência artificial. A gente vê, né, muito sensacionalismo com relação a isso. Claro. Mas a gente sabe que não é, por enquanto não é. Talvez o modelo possa ser repensado, como você falou. Hoje, Maurício, particularmente, eu não busco mais as coisas no Google. Eu busco as coisas no TikTok. Maurício, entro no TikTok e coloco lá, calça jeans. Ou eu coloco lá celular. O meu comportamento é assim e de muita gente também. Só que a gente vê que também já mudou agora para a inteligência artificial, para o chat GPT. Eu entro no chat GPT, coloco o modo agente e peço para ele buscar para mim na internet toda, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Mas e você hoje, então, enxerga realmente que o modelo de negócio ele está mudando, principalmente como você falou dos shoppings físicos, né? E na China a galera nem vai mais lá, o pessoal só compra pelo... E eu vejo que muitas lojas no shopping, eles servem como showroom. Particularmente, Maurício, eu só compro o celular quando eu pego o celular na mão. Agora, perfume. Eu compro perfume pela internet, porque eu já sei que é aquilo ali, eu já sei né, qual é o perfume. Na sua visão, agora a gente já falou do passado, do presente, como será o futuro? Né? Olhando na tua visão,
olhando para a Biacom, olhando para aquilo que você já viu acontecer lá na China, o que você acha que será o grande pulo do gato para o e-commerce brasileiro para o futuro, para 2026? Então, depende muito, né? Como eu falei, hoje a gente tem uma multiplicidade, né, de varejo aí, né? Então, se você pega, por exemplo, o cara que montou o site dele, né, para hoje o cara que montou o site, ele também está no marketplace também, né? Então, depende muito de cada empresa, né? Qual é o seu foco de negócio. Eu vejo a indústria realmente com um grande potencial de virar mesa, eu posso dizer assim, tá? Eu acredito muito na indústria. Porque assim, a gente vive, né, da criação do Uber, tudo virou uma uberização de tudo. E o que que é uberização? É tirar intermediário. E a inteligência artificial está tirando muito intermediário de muita coisa. E até para a minha área do direito também. Então, tem muita coisa hoje que está sendo criado que ele não precisa mais de um escritório de advocacia, né? Então, o próprio departamento jurídico está contratando tecnologia para melhorar os processos e ele não precisa mais contratar externo, né? Então, eu vejo a mesma coisa no e-commerce, né? Então, tudo está tirando intermediário. Então, um dos pontos assim que eu já vi de debate em relação aos marketplaces, que entre aspas, não vou dizer, eu não sei se eu vou exagerar, mas eles estão um pouco apavorados com, por exemplo, com a inteligência artificial, a ponto de eles de começarem a trabalhar num modo de bloquear acesso, para você não poder ser obrigado a comprar naquele canal. Só que, assim, outro dia eu fiquei refletindo, né? Se chegar nesse ponto de bloquear acesso, você concorda que algumas IAs elas podem virar o marketplace? Podem, pode Então, virar. assim, eu acho que não é o momento de falar de bloqueio. Eu acho que mais de unir, né? Não, tudo bem. Então, eu compartilho sim e vamos compartilhar ganhos, né? Então, muitas das vezes, eu acho que é isso, é melhorar a eficiência, né? Então, eu acho que isso em tudo, assim, pensando em futuro, né? Um dos insights que a gente veio esse ano, né, em janeiro de Nova York, foi falado muito de colaboração. Eu acho que essa é a palavra. Quando você pensa em colaboração, tudo flui bem, né? Quando você pensa em competir, você acaba perdendo, né? Então, assim, lógico, nem todo mundo está aberto à colaboração. Mas olhando assim, por que que a China, nos últimos 20 anos, ele teve esse boom? Porque lá eles têm muito o senso do coletivo, né? E no Ocidente a gente tem muito o senso do individual. Eu acho que assim, a partir do momento que a gente começar a aprender alguns valores, né, da comunidade, nem falo só da chinesa, mas o asiático, né? Eu sou descendente de japonês. E tem esse mesmo intuito, né? Eu acho que quando a gente trabalha de forma colaborativa, todo mundo ganha, né? Agora, a partir do momento que você coloca o egoísmo na frente, você vai perder. Você vai perder espaço para tudo. Então, assim, eu acho que tem muitas marcas hoje que apostaram no collab e estão dando certo, né? Então, assim, por que não pensar num collab internacional? Né? E a gente pode ser a grande ponte para ajudar as empresas nesse sentido. Então, se realmente a gente começar a abrir a nossa mente para pensar em modelos colaborativos, eu acho que tem bastante sucesso. Da mesma forma, na minha área, né, do direito também. Então, eu vejo assim, lá no escritório, nós nos intitulamos como advogados de negócios. Porque eu acho que é muito ruim quando o advogado chega para o empresário e fala assim: ah, isso não dá para fazer. Né? Então, eu acho que assim, isso é um bloqueio da falta da criatividade, que é um dos valores do meu escritório. A gente tem que pensar em soluções criativas. Como que a gente pode ajudar as empresas a fazer mais negócios? Mas isso tudo dentro de uma segurança jurídica, né? Então, tem algumas coisas que a inteligência artificial ela não vai conseguir fazer. Ela, ela não vai ser criativa, né? Mas, por outro lado, ela vai te trazer ferramentas para você melhorar o seu trabalho, para melhorar o seu serviço. E, assim, falando um pouco sobre o futuro, né? A gente vive também uma questão de um contexto intergeracional, né? Então, quando você fala para mim assim, poxa, eu não consigo comprar na Temu. Nossa, eu comprei várias vezes na Temu, né? Então, assim, a gente veio de uma geração mais analógica, né? Depois, a gente teve que se adaptar à digital.
E a nova geração é totalmente digital. Eles não fazem a mínima ideia do que é internet de escada, do que é máquina de escrever, do que é fita cassete, o que é CD, DVD. Eles não fazem a mínima ideia do que é isso, né? E aí, assim, quando me perguntam assim, qual geração que você é? Eu falei, acho que eu sou XYZ, né? Porque eu tive que me adaptar, né? Eu acho que você também, né, Também, Maurício? mesma coisa. Né? Agora você fazendo podcast, não existia na nossa Eu tô com época. 48 hoje, Zuka. Tô com meus 48 anos de idade, mas eu tive que me adaptar. Então, Tive que exatamente. Mas aí que eu vejo, né? Qual que é o diferencial hoje dos profissionais mais maduros dos mais jovens, né? Eu acho que nessa nova fase da IA, dominar a ferramenta é o menor dos problemas. Qual é o diferencial hoje, principalmente da pessoas da nossa faixa etária? É que a gente sabe conversar. E a geração nova, ela não está sendo treinada para conversar, né? E aí, depende da forma como você conversa com a IA, ela te traz informações erradas. Agora, quando você sabe conversar, né? Então, assim, o que eu vejo para o futuro, né? Ou para qualquer área? Melhorar a comunicação. Se você sabe conversar, se você sabe perguntar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Semana passada, uma das matrizes que a gente usa de checagem no escritório, que a gente usa muito o double check, né? E aí, uma das matrizes é o 5W2H. Né? Então, assim, se você tiver o 5W2H respondido, você está fornecendo todas as informações para o cliente, ou para o juiz, ou para o seu parceiro. Né? Então, assim, só que a geração atual, ela precisa aprender essas matrizes. Ela tem que aprender a matriz do storytelling, como você conta uma história. Né? Então, assim, eu acho que os profissionais que se aprimorarem na comunicação, eles vão vencer. E aí Nossa, nada vai deixar, perfeito, tudo cara. vai continuar existindo, assim, né? Nossa, é isso aí, eu concordo 150, 200% com você. Porque eu até postei semana passada no meu Instagram, eu fiz um post onde eu fazia a comparação de um cara que ele pediu para o ChatGPT, ele colocou várias informações para o ChatGPT dar uma resposta. E fez uma comparação com ele mandando uma mensagem para o time dele no WhatsApp. No ChatGPT, ele colocou um monte de informações para o ChatGPT responder. Para o time dele, ele colocou assim, ó, olhem. Aí o cara, olha o quê? Olha o documento que você mandou, porque ele mandou um documento. É para fazer o quê? Para quando? Que dia? Que hora? Isso, Por que que nós, líderes, com o nosso time, a gente não faz a mesma coisa que a gente faz com o ChatGPT, que é colocar todas as informações para ele dar a melhor resposta? Aí exatamente, conversa muito com o que você falou com relação à comunicação. exatamente, Clareza de ideias, clareza de informações, né? exatamente. Para mim isso é o mais claro. E aí eu perguntando para você, né? É tão legal isso que você falou, tão legal isso que você falou, porque é uma das coisas também que a gente defende dentro do Com Educação. E como é importante pessoas como você, profissionais como você, que são referências dentro do e-commerce brasileiro, ter essa visão. Porque a maioria não tem. Nós somos de uma geração que é muito mais analógica, que é muito egoísta, que acha que é sempre ela. Não, eu aprendi desse jeito, eu vou fazer sempre assim. Eu aprendo com a minha filha, que tem 21 anos, fez 22 agora. Eu aprendo com os mais jovens, eu tento melhorar isso, né? Para a gente fechar, Izuka, o que você acha quando a gente fala assim de futuro de fato, né? O que você, Izuka, pensa em você fazer, contribuir, trazer para o mercado de e-commerce brasileiro? Tanto com a tua empresa, né, de jurídica, como com a Biacom. O que você pensa para o futuro em você fazer? Então, é assim, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu coloquei essa pergunta já para IA para saber, né? E eu coloquei o cenário mais pessimista possível, né? Que a gente vê por exemplo, na minha área do direito, né? É uma área e eu converso com outros profissionais, né? Eu já estou na área tributária há 30 anos, contando desde a época que eu comecei a estagiar. E o mercado mudou muito, né? E aí até eu tive a oportunidade de participar de um evento na GV, que eu fui um dos pesquisadores lá da GV de São Paulo, e eu participo também do Núcleo de Estudos de E-Commerce do Rio também.
E aí eu tive a oportunidade de ver uma palestra de uma pessoa que falava sobre o futuro na área de serviços. E aí ele foi falar da área jurídica, dizendo assim que a tecnologia ia cada vez mais comer esse mercado da advocacia, né? Porque a tecnologia está chegando, né? Cada vez mais sistemas que fazem gestão de processos, jurimetria, a IA já sendo utilizada até para fazer parte de atendimento. Na parte tributária, você tem os RPs cada vez melhores em termos de auditoria, você não precisa mais hoje fazer auditoria na mão. Então, assim, o mercado foi ficando cada vez menor. Então, a área tributária ela está muito pequena na advocacia, comparado na época que eu iniciei, que era tudo muito manual. Aí, olhando pelo aspecto de empresas, né? Então, muita coisa para de contratos. Né? Tem gente que está fazendo contrato usando inteligência artificial, que é um risco, né? Porque, assim, uma pessoa que é leiga e ela não consegue colocar as diretrizes, o contrato vai sair básico. E aí vai ficar faltando um monte de coisa, uma hora pode dar problema. Porém, há uma tendência disso melhorar, né? Então, vai diminuir cada vez mais, né, a chance de você utilizar um advogado para fazer coisas simples, né? Então, o que acontece? Realmente a IA está avançando, né? E aí, o que eu vejo, né? Tem um filme que eu gosto muito, que chama Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme. Sei. Então, a IA não vai acabar com o dinheiro e com a riqueza do mundo. Então, quem souber encontrar qual é o caminho, ele vai continuar ganhando dinheiro, certo? Certo. Então, o que eu acredito muito? Inclusive, o próprio MEC, não sei se vai acontecer, mas eu tinha visto que eles tinham um plano de fazer uma fusão de disciplinas. Então, eles tinham falado em transformar, por exemplo, a disciplina de administração, contabilidade e direito numa única disciplina chamada ciências sociais, que é muito parecido com o STEM, que tem lá nos Estados Unidos, que também é ciência, tecnologia, a parte de... puxa, esqueci os outros dois. A matemática e economia. É o STEM. Você estuda, faz os primeiros anos do STEM e depois, nos últimos anos, você escolhe qual caminho que você quer. Então, com isso tudo que está acontecendo hoje, vai haver uma fusão também de disciplinas. Então, olhando no meio da educação, o que está onde a gente está chegando? Em profissionais do mercado que ele navega em várias disciplinas. Então, olhando assim, a minha experiência internacional, olhando a minha experiência como advogado, olhando a minha experiência como consultor, que muitas das vezes a gente está conversando de temas aqui, que é o que eu converso com meus clientes, e muitas vezes não é uma consultoria jurídica, é uma consultoria de negócios. Né? Então, eu vejo assim que, para mim, para o meu futuro, olhando a Biacom, olhando a inteligência artificial, que todo mundo tem que navegar, tem que mergulhar, fazer um deep dive mesmo, profundo, esse é o caminho. É você realmente usar a tecnologia a seu favor e entregar não mais só uma solução, mas um conjunto de soluções que resolve o quê? O problema das empresas. Então, para mim, eu vejo o futuro assim. Então, hoje eu tenho uma experiência, uma capacidade muito grande realmente de entregar um resultado para as empresas, que eu tenho essa visão mais estratégica do negócio, entendeu? Mais abrangente. Macro, exatamente. Não só o conhecimento específico, que é o que muita gente está falando. Acabou a ideia dos especialistas. Porque agora com a IA... você tem já o seu especialista. Sim, sim. Você não tem necessidade de, eu preciso estudar tudo. E no meu caso específico, como eu falei, eu sou um cara muito curioso. Então, por exemplo, eu fiz minha pós na PUC, em empresarial, fiz na GV, em tributário. Depois eu fiz um curso de formação como DPO, como encarregado de dados, na parte de LGPD. E depois eu fiz meu MBA em agronegócios. Aí você fala, puxa, mas o que agronegócio tem a ver com tecnologia? Quando você fala de agro é tudo, agro é tech, na propaganda, ela é mais real do que muita gente aqui da cidade imagina. Hoje a gente tem agricultura de precisão, nós temos as melhores tecnologias de mapeamento, inclusive na hora do cultivo. Assim, a gente tem uma das melhores tecnologias do mundo aqui. Né? E aí, até em termos de geolocalização, é possível, inclusive, você ter algo autônomo, trator autônomo, colheiteira autônoma. Então, assim, olhando tudo isso e olhando o rural commerce,
Inclusive na parte do agronegócio a gente consegue ampliar, né? né? Essa oportunidade, né? Então, é nesse caminho que eu vejo que a gente tem que seguir, né? Ou seja, abraçar a tecnologia mesmo, Perfeito. usar a inteligência artificial, melhorar a comunicação e fazer de tudo para a gente, né, tá se atualizando cada vez mais e buscando mais informações, se conectando com pessoas, trazendo resultados. Eu acho que esse é o mais importante aí de tudo. Maravilha, Essa é a maravilha. mensagem que eu queria deixar para vocês aí, pessoal. Que mensagem, e que mensagem incrível. Izuka, como é que a turma faz para te encontrar? Então, vocês podem me cadastrar no LinkedIn, né? É só procurar André I. Izuka, né? Então, muita gente fala, poxa, é Lizuka, né? Porque o I fica maior, mas é I. Izuka, I-I-Z-U-K-A, né? E vocês podem procurar no LinkedIn, eu também estou no Instagram, né? Vocês podem mandar as mensagens. E aí, também no nosso site, né? Eu tenho o site do escritório, que é o www.iizuka.adv.br, né? E lá tem os nossos contatos, né? Aí pode mandar ou por e-mail, né, ou entrar em contato com a gente por telefone também. Nós temos o nosso WhatsApp também lá, que é o Business também. Vocês podem mandar mensagem, a gente te atende. Mas, enfim, é isso, Maurício. Top Obrigado demais. aí pela oportunidade também. Que isso, ó, Muito gente, ó, bom, não viu? esquece, é Izuka, É. né? Izuka, vocês procurem lá no LinkedIn, no Instagram também e lá no site. E eu quero te agradecer muito, né, pela honra, pelo prazer de poder entender e conhecer um pouco mais da sua história, daquilo que também você quer fazer e que você acredita, né, para o e-commerce brasileiro. Então, para mim foi um prazerzaço estar aqui junto com você. Espero que todo mundo em casa também tenha gostado. E não esqueçam, sigam, né, o Conecon Educação nas nossas redes sociais. Então, no Instagram a gente está lá como Conecon Oficial. Eu também, né, se vocês quiserem me dar o prazer, né, de trocar uma ideia com vocês, vocês podem me seguir também, @mal.guimarães, com 2 S no final. Eu sou o diretor comercial do Conecon Educação, nossa empresa, onde nós temos os nossos 3 pilares: Conecon Academy, Conecon Comunidade e Conecon Eventos. Então, sigam a gente nas nossas redes para ter mais desse tipo de conteúdo, como foi um grande prazer. Então, eu vou fazer questão de te cumprimentar aqui no próprio Muito bom, podcast, Maurício. foi muito bom. E muito obrigado. E, gente, acompanha a gente lá sempre. Espero que tenham gostado do conteúdo. E muito obrigado. E valeu e fui!